Oi, sou assistente social Lene Moraes e hoje nós estamos aqui na primeira Quarta Consciência, um mês em alusão à prevenção do câncer de mama e de útero. E hoje nós estamos aqui com duas grandes convidadas, a psicóloga Thalita Pontes, psico-oncologia da Clínica Integradas Seco Jung. Quero mandar um abraço ao Dr. Mauro Seco e sua equipe, que sempre são parceiro aqui do Instituto. E também nós estamos com uma convidada muito especial aqui, a enfermeira Maria Dantas, que vem representando o Hospital de Amor. Hoje nós vamos conversar. Bom dia a todas, sejam muito bem-vindas. Para nós é um prazer muito grande nós recebermos aqui mais um ano, né, em alusão à prevenção do câncer de mama e o IGOMA. Todas as quartas consciência nós estamos aqui fazendo palestras, né, informando a nossa população, em modo geral, nossas mulheres, e fazendo o convite, né. Então, hoje nós estamos aqui com a enfermeira Dantas, e ela vai falar um pouquinho sobre a prevenção, como é que está sendo, né, esse mês de prevenção ao câncer de mama no Hospital de Amor, eles que já são parceiros do nosso instituto. Enfermeira Maria, fala para nós como é que está sendo esse mês, um mês muito esperado, né, durante o ano. Oi, Lene. É um prazer estar aqui com você novamente, fortalecendo a nossa parceria, a fim de levar mais informações para a comunidade, porque a gente sabe que é muito importante. Durante todo o ano é necessário falar sobre a prevenção. A gente reconhece que no mês de outubro a gente tem essa força maior, porque é conhecido o movimento, né, um Outubro Rosa. A gente vê as instituições sempre vestindo, informando, iluminando seus pontos com a cor rosa para chamar a atenção, para dar aquela força, aquela visibilidade. Então, a gente também traz, mas a gente sempre lembra que a prevenção é o ano todo, tá? A gente gostaria de convidar a todas as mulheres que já têm conhecimento, que já têm alguma informação, mas principalmente aquelas que nunca ouviram falar, ou que têm medo, ou que moram em comunidades mais afastadas, que é necessário e você precisa realizar os exames de mamografia e o preventivo. O preventivo o que é? Aquele exame que a gente faz a coleta no colo do útero. É ele que vai apresentar se há alguma lesão, se há alguma probabilidade de existir um risco futuro para um diagnóstico de malignidade, né, de um possível câncer do colo do útero. E a mamografia é o exame que vai, através daquela compressão na mama, e um pouco desconfortável. A gente tende a falar que esse exame ele não é doloroso, ele é desconfortável, porque eu posso sentir um desconforto e uma dor leve, mas a Lene ela pode sentir um desconforto e uma dor maior, né? Então, já pensou se a Lene vai fazer o exame junto comigo e ali na fila, a Lene sai do exame dela e fala assim, nossa, chorei demais, doeu muito, foi horrível, não quero mais, eu vou me assustar. Então, eu até peço ajuda também das mulheres quando vão fazer o exame, que não assustem as demais mulheres, porque o nosso organismo, que sabe que todo mundo é diferente, o nosso organismo ele vai reagir a algumas situações diferentes de outras pessoas. E, às vezes, a paciente Lene pode falar, nossa, senti muita dor. E a paciente Maria podia não estar apresentando, podia ser uma paciente assintomática, ou seja, não estava apresentando nenhum sinal e sintoma, porém, ela poderia ter alguma apresentação naquele exame, onde aquele exame seria muito importante. E, por medo, ela deixa de fazer o exame. E ali a gente perde um prognóstico que poderia ser informado, dado bem cedo, para ela iniciar o tratamento o mais cedo possível. Por que a gente precisa conversar sobre isso? Porque toda vez que a gente entrega um prognóstico, que o exame da mamografia e o preventivo é isso. Se a gente percebe que há alguma lesão ou algum risco, precisa-se fazer uma análise, né? E através de biópsias. E através desse exame é que vai se concretizar e ter um diagnóstico preciso de que ali há um risco de malignidade. Então, se eu não fiz a primeira etapa,
que é o exame de imagem, a mamografia, ou não fiz o PCCU, eu não vou dar seguimento para as próximas etapas, para o anátomo patológico, para identificar se ali tem uma malignidade, se ali tem risco de câncer. E a gente só consegue ter uma força e uma certeza maior para enfrentar o tratamento e ter uma maior chance de cura sem recidiva, quando a gente detecta isso bem no início, bem lá no cedinho. Então, quando eu descubro logo no início, eu tenho 90% de chance de cura, né? E diferente de quando eu descubro já num estágio mais avançado, que a gente tem uma chance, só que ela é menor, né? E é por isso que a gente precisa conversar, agradeço novamente o espaço, e convidar vocês, mulheres, a realizar o exame, né? A gente tem aqui o Instituto do IJOMA, onde eles realizam o PCCU. PCCU de segunda, né? Segunda, quarta, sábado, só que agora esse mês, viu, Maria? Nós estamos trabalhando intensificado, nós vamos trabalhar de segunda a sábado essa coleta do PCCU. Então, você, mulher que queira fazer, esteja precisando também, nós com a parceria do Hospital de Amor, não esquecendo que nós vamos fazer, nós temos um encaminhamento, encaminhamos essa mulher. Eu quero até, para fazer PCC, para fazer a sua mamografia no Hospital Hospital de Amor. Então, a enfermeira Maria aqui, eu queria que você passasse as informações para nossas mulheres que estão nos acompanhando. Qual é a idade, tirar todas as dúvidas, quanto será, a mulher que está se perguntando, será que eu posso fazer? A minha idade já está? Então, tira essa dúvida para a gente, Maria, passa para a gente essas informações. O Hospital de Amor, nós realizamos os exames de rastreamento, né? Que são o PCCU e a mamografia. Quem é que vai fazer a mamografia? A mamografia vai fazer as mulheres que têm a partir de 40 anos até 69 anos. Ah, Maria, mas por quê? Eu tenho 35, eu posso fazer a mamografia? A gente segue um protocolo que informa que a partir dos 40 anos é melhor para fazer a mamografia, o exame, né? E pode ser que mude conforme a indicação ou conforme a necessidade da paciente. Cada caso é um caso. Mas quando a gente tem 40 anos ou mais, a nossa mama ela fica menos densa, né? Um pouquinho mais flácida, o que vai auxiliar ali na detecção do exame. Enquanto idades menores, é indicado realização de ultrassonografia. Ah, mas eu tô com uma característica, eu percebi um nódulo, e ele está crescendo, e a minha mama está avermelhada, ela está muito dolorida, ou ela está pouco dolorida, porém ela está avermelhada e tem aquele aspecto de casca de laranja e eu estou assustada. Eu tenho uma idade menor, a gente vai avaliar e se houver necessidade a gente já realiza a mamografia ou a ultrassonografia lá no Hospital de Amor, tá bom? Só uma duvidazinha aí, que talvez seja dúvida das nossas que estão nos acompanhando. Enfermeira Maria, caso uma mulher se dirige para fazer essa mamografia, tá? Mas ela está em dúvida porque ela está com a mama avermelhada, muito dolorida, ou então está saindo alguma secreção. O exame de mamografia passa alguma medicação antes para melhorar ou não? Mesmo com muita dor ou até mesmo com algum ferimento. Essa mulher, ela faz a mamografia lá no Hospital de Amor? Como é que vocês avaliam? Passa primeiro por um acompanhamento médico para poder fazer a mamografia? Como a mamografia ela é o exame inicial, o exame de rastreio, se a mulher ela chega com uma lesão, né, um ferimento ou uma apresentação característica de mastite, ela precisa, primeiramente, ir até um UBS, verificar a procedência, se for necessário tomar medicação e, quando for mais viável, voltar para fazer o exame da mamografia. A gente também informa que seja melhor não realizar esse exame nos dias do período menstrual, porque a mama ela vai estar mais sensível, né? Então, escolha ali um dia fora do ciclo menstrual para realizar o seu exame, porque, como eu falei no início, não é um exame que a gente vai falar de dor, mas é um exame desconfortável. Então, se a mulher, quando a gente está no período menstrual, a gente tem um desconforto já na mama, a gente evita que essa mulher realize o exame naquele período. Então, mulheres a partir de 40 anos realizam a mamografia até os 69 anos. Mulheres que já chegaram com uma mamografia alterada no Hospital de Amor vão realizar o exame de ultrassonografia.
tá bom? Que a gente precisa de uma comprovação. Toda vez que a gente faz a mamografia no Hospital de Amor e dá um BIRADS, que é uma classificação de alteração, um BIRADS 4, 5 ou 6, a gente precisa confirmar com a ultrassom. Se a paciente já chega com exame externo, porque ela realizou no posto ou numa clínica particular e deu BIRADS 4, 5 ou 6, a gente vai acolher aquela paciente, vai passar por fluxo de ultrassonografia para confirmar novamente. E dali, aquela paciente que tem BIRADS 4, 5 ou 6, já vai ter um agendamento com o mastologista. E o mastologista vai ver qual é a melhor biópsia para ser realizada naquele caso. Se é uma biópsia guiada por ultrassom, com agulhamento, ou se é uma biópsia através do aparelho, do mamógrafo, ou se é uma biópsia que a gente vai realizar no centro cirúrgico, delimitando como uma pequena cirurgia, que a gente também realiza no Hospital de Amor, tá bom? E é através dessa biópsia que a gente vai ter uma conclusão significativa para essa mulher. Como é que tá? Esse foi um achado benigno? Esse foi um achado maligno? E aqui no estado do Amapá, o único tratamento é realizado pela Unacom. O Hospital de Amor é um hospital de prevenção. E a única instituição de tratamento é a Unacom. Então, deu positivo para câncer, a gente referencia para a Unacom e aquela mulher, a partir daquele momento, vai ser assistida pelo Estado, pela Unacom. Da mesma forma com o PCCU. A mulher chega, realiza o PCCU a partir dos 25 anos, quando ela já tem idade sexual ativa, né? E até os 64 anos. Ela realiza lá o exame. Deu uma lesão de alto grau, automaticamente ela cai na agenda de colposcopia, que é o exame de imagem. Se o médico avaliar e ver necessidade de biópsia, realiza a biópsia. Se der positivo, vai para a Unacom. Se der negativo, ela fica 2 anos em acompanhamento com o Hospital de Amor, porque a gente precisa verificar se aquela lesão diminuiu, se ela não é, já que ela não é maligna, mas a gente precisa controlar aquela lesão, certo? Além disso, a gente realiza a citologia, que é o PCCU, né? E nesse exame a gente também verifica a presença de HPV no exame. Isso, porque o HPV... Está aumentando bastante, né, Maria? Exato. Só o ano de 2022, a gente tem aqui um número que de 2019, quando o Hospital de Amor chegou no estado, até o ano de 2021, a gente teve 106 casos de colo de útero. E só esse ano de 2022, a gente já teve 86. Muito grande, então, nem encerrou, né? A gente está em outubro, né? A gente está no início de outubro. E eu falo assim, é um número alto, porque além de Hospital de Amor, o IJOMA faz coleta, clínicas laboratoriais fazem coleta, postos de saúde fazem coleta, né? Então, esse positivo é só... particulares, né? Isso. Então, esse positivo, esses 86 mulheres positivas, foram só dos exames que a gente realizou lá no Hospital de Amor. Então, um número alto. Então, a gente pensa que é algo muito difícil, muito longe da gente, porém não, a gente precisa estar atento. Esses exames, eles precisam ser realizados todos os anos. Completou um ano, a gente volta lá e faz, tá bom? E lembrando que o Hospital de Amor, ele é uma instituição que a gente não cobra para a realização do exame. Então, a mulher só precisa chegar lá com a identidade, comprovante de residência e o cartão SUS. Se cadastrar, né? É só o cadastro e aí a gente já realiza o exame. Nem precisa agendar. Mas hoje eu não pude porque acabei menstruando, então a gente agenda. Mas a mulher chegando lá, a gente já realiza o exame. Tá? Olha que legal, né? Toda a facilidade para que essa mulher procure, né, as nossas instituições, em geral, os postos de saúde, para estar verificando, fazendo seus exames anuais e assim tendo uma prevenção. E ao mesmo tanto caso venha a ser diagnosticado, mas há tempo que dê para essa mulher, né, correr e procurar ajuda quanto a tempo. Né, é verdade. Então, enfermeira, eu queria tirar a dúvida caso esses, como você falou, né, esses casos positivos de HPV que estão realmente bem alto, né? Vocês têm algum tratamento que você passa para essa mulher? Porque é a dúvida que às vezes eles me perguntam. É bom que a gente já passa isso para as mulheres, né? Caso dê positivo, que tem um grau para
a ser maligno. Ou então, em outros casos, faz o tratamento lá. E qual é esse tratamento? E também eu queria que você explicasse para a gente, que acho que é a dúvida de muito, o CAF. Explique sobre esse exame para a gente. Quando a paciente ela dá o HPV, geralmente ele vai estar associado com alguma lesão. E a gente vai tratar aquela lesão, né? O HPV, ele é um vírus. Então, ele vai ficar com a pessoa, uma vez que ela teve contato, fica com a pessoa sempre. Ela precisa só ter controle, ela precisa ter ciência de que as relações sexuais, ela precisa utilizar o preservativo, certo? Mas ela é informada, tem uma classificação, tem um grupo em que esse HPV pode causar uma malignidade, e tem grupo que é só mesmo comum, não vai trazer riscos. E a gente costuma falar que o câncer do colo do útero é um câncer que a gente poderia evitar, porque a gente encontra já vacinas, né, pelo SUS, em que meninas e meninos tomam a vacina na idade ali da pré-adolescência, da adolescência. O exame, ele deve ser realizado como um exame de rotina todos os anos, para identificar. E também a gente tem os preservativos também, que são liberados pela rede do SUS, né? São gratuitos. Então, a gente precisa erradicar esse problema. Quanto ao CAF, o CAF ele é um procedimento que ele também é realizado para fazer uma retirada ali do colo quando há uma lesão, quando há necessidade. Se o médico ele identifica a necessidade de ser realizada uma CAF, ele informa a paciente, informa os benefícios, os riscos, o porquê. Ela assina um termo de livre consentimento. É marcado o exame para uma data posterior, onde ela vai se preparar. E é realizado, é como se fosse uma biópsia também. Esse material, ele sai para estudo. Né? Isso, para verificar. E a partir daquele momento, ela fica 30 dias de repouso. O médico, ele dá lá o período de atestado dela, para ela não ir por trabalho, para não fazer esforço, não fazer exercício físico pesado, ficar em repouso. E depois, a paciente retorna ao hospital, onde o médico vai examinar, vai verificar como é que está o colo, deu tudo certo, não teve nenhum problema, e essa estrutura vai se regenerar. E aí a gente vai poder identificar aquela lesão, ela diminuiu, ela regrediu, ela está tudo bem, e aí a paciente, ainda assim, ela fica acompanhada pelo Hospital de Amor por 2 anos. Então, é um procedimento que às vezes é necessário para a gente identificar os riscos ali em que aquela mulher anteriormente foi detectado algum tipo de risco. O CAF ele vai auxiliar como uma biópsia, como um estudo, para a gente identificar. Ótimo. Olha, bem explicadinho aí, né? A enfermeira Maria Dantas explicou direitinho. Obrigada pela sua participação. E agora nós vamos conversar com a psicóloga Thalita Pontes, ela que é psico-oncologia, né? Da Clínica Integrada Seco Júnior. Um abraço para o doutor Mauro Seco e toda a sua equipe, que sempre são parceiros do IJOMA. Fica à vontade, doutora, para explicar para a gente essa parte, né, que você acompanha os pacientes oncológicos e toda a família, né? Primeiro, agradecer o convite, Lênia, aqui no Instituto Joel Magalhães, né, que faz um excelente trabalho de fundamental importância para o nosso Estado, que, infelizmente, carece, né, desse suporte para o paciente oncológico. Ter um diagnóstico de câncer não é fácil para ninguém, né? Acaba que a pessoa, quando tem esse diagnóstico, ela acaba processando vários lutos. Eu tenho especialidade em psico-oncologia. A psico-oncologia ela começou realmente a crescer no Brasil em 1990. Em 1994 foi a primeira associação de psico-oncologia e daí veio a especialidade, porque os médicos começaram a perceber que o psicólogo era extremamente importante, né, no tratamento oncológico. Fazer com que esse paciente compreenda o seu diagnóstico, compreenda o tratamento, é muito delicado. Como eu disse, diante de um diagnóstico de câncer, vários lutos eclodem na cabeça daquela pessoa e de seus familiares também. Porque cada paciente, ele não está sozinho. Eu brinco, né, que tem uma ruma de gente, como a gente diz aqui na nossa região,
atrás dessa pessoa. Verdade. Porque tem uma família inteira atrás, né? Quando a gente está com o paciente na nossa frente, não é só ele ali. Né? Existem muitas pessoas ali também. Então, a psico-oncologia, ela vem para trabalhar o paciente, a família e também os profissionais. Porque os profissionais também precisam de acompanhamento. Né? Os profissionais também são humanos, se apegam. Pacientes com tratamentos mais longos, a gente conhece toda a família. Por exemplo, lá na clínica, a gente oferece o atendimento domiciliar. Cria aquele laço, né? Cria o laço, né? A gente faz o atendimento domiciliar por algum motivo que esse paciente não possa ir na clínica. Então, a gente adentra na casa da pessoa. Conhece todo mundo, conhece a estrutura, conhece a família inteira. E a gente também sente, né, esse vínculo estabelecido com a gente. Então, a psicologia está para atender todas essas demandas. E o trabalho da psicologia ela só vem crescendo. Cada vez mais os médicos estão compreendendo a importância, né, desse acompanhamento psicológico, porque eu sempre digo, se a mente não estiver bem, você pode ter o melhor especialista, as melhores medicações, a melhor estrutura familiar, mas você não consegue. Por quê? Porque o seu cérebro te sabota. Né? Eu digo para os pacientes, quando você vem para cá e você olha para a quimioterapia, para a medicação, que nem todos fazem exatamente quimioterapia, né? Existem outras medicações, você tem que olhar que essa medicação é o seu melhor amigo nesse momento. É ela que vai te ajudar a atravessar a ponte para uma vida normal que você tinha. Né? E eu digo, não deseje voltar para a vida anterior. Porque depois do tratamento você vai ter uma vida melhor. Mas antes de ter esse acompanhamento psicológico, enfrentar a mudança para frente, se adaptar. E daí eu creio sim, o acompanhamento psicológico é muito importante, que você acaba a ter novas visões do que vem e aceitar, né? E assim o tratamento vai fluir de melhor forma, não é isso? Entender que o tratamento oncológico é um tratamento como qualquer outro. É claro que é um tratamento mais complicado, só tem data para começar. Não existe isso, você vai fazer 1 ano, ninguém sabe. Você inicia o tratamento e não sabe quando termina. Isso é uma realidade, isso é complicado. Porque tanto esse paciente como a sua família, eles ficam com a vida pausada. Tudo fica para depois, tudo fica para depois. E eu sempre digo, não deixe para viver depois do tratamento. Você tem que viver durante o tratamento. Muito importante. Você tem que compreender quais as limitações que você tem neste momento e ressignificar tudo aquilo. Fazer o que você pode fazer hoje. Não dá para esperar amanhã, porque o amanhã é totalmente incerto. Então, essas mudanças e a mudança na família de entender que não é uma sentença de morte, o tratamento oncológico de qualquer tipo evoluiu muitíssimo. A gente pode ter qualidade de vida diante do tratamento oncológico. Né? Então, nós temos pacientes que vão trabalhar, que namoram, que viajam, que se divertem, que vão ao cinema, que têm uma vida. Então, mas isso ainda é um tabu, né? Porque ainda se compreende um diagnóstico de câncer como uma sentença de morte. Óbvio que existe várias nuances nesse processo. Precocidade do diagnóstico, início correto do tratamento, não ter interrupções desse tratamento, né? O tipo de câncer, porque tem câncer que é invasivo, é mais delicado, tem câncer que é mais agressivo, é muito mais delicado, sim. Então, tudo isso são nuances desse processo que diferencia, porque às vezes a pessoa diz, fulana foi e não conseguiu. Mas fulano é totalmente diferente de você. Cada um tem suas particularidades. Cada tratamento ele é extremamente individualizado. Né? Então, a gente precisa de todo o suporte de uma equipe multiprofissional. O oncologista, o médico clínico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o fonoaudiólogo e o odontólogo. Porque há alguns momentos, né, do tratamento que a pessoa tem dificuldade com alguns problemas que acontecem na boca. Então, é uma equipe dando esse suporte para esse indivíduo. Né? Então, a psico-oncologia, ela vem agregando nesse processo para o quê? Dar qualidade de vida num tratamento oncológico. Para o paciente, para a família e para a equipe. Então, mas a gente ainda recebe muito, ainda percebe
muita resistência de ir para o psicólogo. Por exemplo, lá na clínica, tem alguns assim que as meninas marcam. Está aqui a Andressa, que está bem aqui, vocês não vão ver, ela está escondidinha aqui. Fulana não quer ir com a senhora, doutora. Tá, quando é que ela vai fazer a químio? Tal dia, então deixa já esse horário reservado. Aí ela está lá na poltrona fazendo a químio dela e eu chego. Oi, bonita, como é que tá? Acenda, nananana. Pronto, é assim que eu vou pegar a pessoa. Aí ela vê que não é um bicho de 7 cabeças e depois eu digo, nem doeu, né? Porque há uma resistência muito grande de falar com psicólogo. As pessoas ainda têm aquela percepção que para psicólogo só vai doido. Quem é normal? Não tem ninguém normal. A gente está tudo, ainda mais depois de toda essa crise que a gente passou, pandemia. Toda, e preciso falar da pandemia. Emocional, né? A pandemia, a gente está vivendo agora, e vai viver por um tempo, uma pandemia de adoecimento mental. Já aumentou muito os casos, né, de transtornos, já aumentaram mais de 17% o número de o consumo de medicamento psiquiátrico. Muito. Então, isso de pessoas que têm acesso aos profissionais, porque a gente sabe que ainda não é acessível o psiquiatra e até o psicólogo não é acessível, né? Então, imagine uma pessoa que já está com um transtorno, tem um diagnóstico de câncer. E aí, essa pessoa tem muito mais dificuldade de lidar com essa demanda. E tem outras questões, né, que envolve, gente. Uma questão que é muito importante no tratamento oncológico, que afeta muitas famílias, é a questão financeira. Porque ter um diagnóstico de câncer causa um rombo na vida financeira daquela família. Ah, mas eu tenho plano. Mesmo assim, você tem medicações, você tem alimentação, você tem exames, você tem... Então, assim, o tratamento, de fato, oncológico, ele mexe com a estrutura familiar. Tanto é que se a família não é uma família funcional, que venha a ser uma família funcional na psicanálise, é uma família em que cada um exerce seu papel. A mãe exerce o papel de mãe, os filhos, papel de filhos, e por aí vai. Quando essa família não tem essa funcionalidade... Quando vem um diagnóstico desse, a família não dá conta. E aí a gente, infelizmente, tem casos de abandono, né, de pacientes. É muito comum, infelizmente, as pacientes serem abandonadas pelo parceiro, pela família. Né? A gente tem pacientes que quem vai é amigos. Eu sempre digo que a gente precisa normalizar que família são pessoas que se amam e se apoiam. Às vezes tem parente e aderentes. Né? A gente precisa ir, porque tem muitas pessoas que sofrem muito, porque a família não abraçou. Mas os amigos, sim. Então, essa é a sua família. Então, o tratamento oncológico é um tratamento de longo prazo, com muitos lutos da vida que eu tinha, da utilidade, eu não vou mais poder trabalhar naquele momento, principalmente no início, dependendo de como é a reação do seu organismo, né, para a medicação, você não vai conseguir trabalhar mesmo. Da vida que eu tinha, dos planos que eu tinha. Então, são muitos lutos aí. E fora o medo constante. Qualquer coisa, né, o paciente oncológico ele já fica extremamente assustado, achando que o câncer evoluiu, ou que teve recidiva, ou que a medicação não está fazendo efeito. Então, é um paciente muito delicado. A psico-oncologia, a oncologia, ela é diferente de qualquer outra área da medicina. Ela é muito delicada. Muito mesmo. Por isso, a importância dos profissionais serem qualificados para atender essa demanda, sim, porque não é qualquer profissional. Com certeza. A gente acompanha muitos psicólogos, muitas pessoas com câncer, né, que estão fazendo o tratamento, precisam de um psicólogo especialista. Né? Eu acho muito importante essa área aí de psico-oncologia, porque ele vai no foco daquela pessoa. Né? A pessoa atende, o psicólogo atende aquela demanda clínica, mas o paciente oncológico nós temos que ver que é diferenciado. Um paciente que precisa daquele atendimento, daquele profissional que está naquela área, que estudou naquela área, que está apto a atender aquela pessoa de forma, eu digo assim, mais humanizada. Né? De que forma que a pessoa ali está precisando de palavras e de um tratamento psicológico, emocional que ela está passando, eu digo assim. Então, é muito importante o profissional qualificado para acompanhar. Quem dera se nossas instituições todas tivesse esse especialista. Né? Porque assim, o paciente ele vai com as queixas, então, teve uma vez que uma perguntou assim, mas psicólogo pergunta sobre isso? Porque eu pergunto como é que está o xixi,
como é que está o cocô, como é que está o sono, porque tudo isso é instrumento. Se eu percebo que alguma coisa não está indo bem... É uma equipe multidisciplinar, né? Não estou conseguindo, eu estou com muito enjoo, não consigo nem, às vezes, nem ingerir água. Então, eu já aciono, já encaminho para o nutricionista. Doutora, eu estou com dificuldade de mastigar e deglutir. Fono, que é já para fazer esse trabalho. Então, por isso que é importante a especialização, porque a gente não está só na área da psicologia, a gente entra na área da oncologia. Então, eu sei que isso aqui é por conta da medicação que você fez. Você fez essa medicação aqui. Tá. Infelizmente, esses efeitos também, colaterais doutora, dessa medicação. E também, às vezes, nesse acompanhamento psicológico, você identifica que esse paciente, às vezes, a parte de deglutir, da alimentação, aí você identifica realmente, olha, não é um nutricionista, está com problema emocional que precisa ser visto, porque afeta psicologicamente, não é, doutora? Afeta sim. Por exemplo, às vezes um paciente, por algum motivo, ficou acamado e foi colocado a sonda nasogástrica, e aí ele fica com medo de se alimentar e de entalar, entendeu? Então, às vezes, aí é o trabalho o quê? Tanto da nutrição, da fono e do psicólogo. A gente faz um trabalho em conjunto. O fonoaudiólogo vai reensinar aquela pessoa de novo a mastigar, os exercícios que ele faz. O nutricionista vai preparar uma dieta que vai do líquido pastoso para depois, né? Para a dieta normal. E eu entro com o aspecto psicológico. Então, há essa necessidade de toda uma equipe. Entendeu? Tem problemas na boca, que é feridinhas, como a gente fala das aftas e tudo mais, que entra o dentista para fazer um tratamento. Tem um instrumento que é o laser, que é maravilhoso. Numa primeira sessão, a gente já vê resultados incríveis de pessoas que nem conseguiu falar, a boca está toda ferida, e o laser já vem, numa primeira, já tem uma melhora significativa. Então, você entenda que a especificidade da oncologia ela é muito grande, requer profissionais qualificados para atender aquela demanda, né? Porque não é só, por exemplo, eu não trabalho só com o aspecto psicológico. Eu preciso ter todo esse conhecimento de toda essa equipe para avaliar e analisar e avisar o médico. Às vezes eu vou lá com o oncologista e digo, olha, você vai atender fulana, dá uma olhadinha, quem sabe ver uma medicação, porque ela não está dormindo, o sono dela está muito irregular, isso é um problema. Mas ela nem falou nada para mim. Pois é, mas está falando, então já dá uma olhadinha. Então, é essa conversa dessa equipe, né, multiprofissional, que ela é extremamente importante. Quem sai ganhando? Todo mundo. O paciente, a família e nós, porque a gente quer que todo mundo saia de lá bem e volte para a sua vida. Olha só, muito interessante, né? A doutora Thalita tirando todas as nossas dúvidas quanto aos pacientes oncológicos, né? A gente não quer estar aqui passando informações só para o paciente oncológico, mas para você, mulher, a importância dessa live agora é educação, passar informação, né? Que assim a gente consegue alcançar o maior número de mulheres. Para prevenção, isso é muito importante. A gente está aqui com a enfermeira, né? Falou muito bem sobre a prevenção. Então vamos já fazer o convite. E a doutora Thalita está todos os dias lá na Climama, fazendo seus atendimentos, é agendado. Na verdade, assim, eu trabalho lá dentro da oncologia, porque as clínicas integradas são várias clínicas, né? Sim. E eu trabalho na oncologia, atendendo especificamente aos pacientes oncológicos ou reumatológicos que fazem quimioterapia, porque não é só quem tem câncer, né, que faz. Voltando um pouquinho, né, doutora, sobre o vírus do HPV, porque lá nós temos, na Climama também tem vacina. Tem, né? A vacina, é isso que eu queria falar, por exemplo, que é muito divulgado a questão das crianças, meninos e meninas, mas nós, mulheres adultas, podemos tomar. Não é uma vacina tão barata, né? Se eu não me engano, são 3 doses para mulher adulta. É um pouquinho salgado, mas eu acho que é muito mais barato do que você ter um diagnóstico oncológico. Verdade. Então, se lá parcela, quem puder, parcela, principalmente quem já tem, né, quadros na família, casos na família. Então, acho que é uma coisa que vale a pena você ir lá, pesquisar, se organizar. A mulher pode tomar, é fundamental, é um avanço. Nós também temos, né, doutora, pela rede pública aí. Para adulto, não. Só para criança. Só para criança, né? Infelizmente, para adulto, a gente tem só na rede privada, infelizmente. Isso, mas a vacina está aí, de portas abertas, aguardando você fazer seu orçamento lá, e quem quiser ir lá verificar, né? Pode estar indo lá. Eu queria pegar o gancho da nossa enfermeira aqui para falar sobre a mamografia.
Eu fiz mamografia semana passada, eu faço, porque eu tenho nódulos. Eu, particularmente, eu não sinto nenhuma dor, gente. Nada. Não sinto nada. Então, tem mulheres que sentem, e tudo tem que ser analisado, né? Período menstrual, a mama fica mais sensível, você tem que organizar para fazer a sua mamografia em um período que você está fora daquele ciclo menstrual, porque a mama fica mais sensível, sim. E existe toda uma forma da pegada, né, que a profissional tem que fazer. De fato, se a profissional fizer essa pegada, esse ajuste de uma forma inadequada, vai doer a nossa mama. Mas eu vou dizer, por experiência própria, eu nunca sinto dor, eu acho super de boa. Quando alguém fala que dói, eu até fico assim, dói, porque eu fico com medo de dizer que o meu não doeu, né? Porque sim, mas isso, né, também tem que ser orientado, que não dá para fazer no período menstrual que você está mais sensível. Isso é muito importante. E outra, ter um mastologista, o ideal é a partir do momento que você inicia a sua atividade sexual. Não é só depois dos 40, não. Até porque a gente está tendo cada vez mais casos de mulheres abaixo de 30 anos. Verdade. Nós temos uma paciente de 23, tivemos um diagnóstico recente de uma menina de 17 anos. Nossa. Então, fica o alerta, a partir do momento que você inicia sua vida sexual, o ideal é tanto o ginecologista como o mastologista acompanhar, viu? Por favor, gente. Tá. E vamos se tocar, vamos procurar, né, o Hospital do Amor. Né, nessa corrente do bem, das mãos, em pró-prevenção do câncer de mama, né? O IJOMA aqui, já pegando o gancho também, né? Vamos aqui. O IJOMA está com uma vasta programação, iniciou com a nossa linda caminhada, que foi um sucesso. Segunda-feira nós tivemos a nossa missa, a Eucaristia com o padre, com o nosso presidente, Padre Paulo, no Hospital de Amor. Hoje nós estamos na nossa primeira quarta consciência, estamos tendo PCCU, teste rápido, cadastro, laboratórios, exames, nós estamos tendo consulta para as mulheres hoje aí, entre outros atendimentos. Só falando aqui que dia 12 nós estamos com a nossa grande corrida, a 5ª corrida Outubro Rosa. Graças a Deus esgotaram, não foi, Luciano? Esgotou as nossas inscrições, já está, tem muita gente ligando, Lene, eu quero fazer a inscrição. E graças a Deus já esgotou, mas bora ver aí que a gente vai poder fazer. Mas dia 12 aí a galera em peso aqui para gente, para nossa corrida Outubro Rosa, já fazendo o convite aí para o nosso grande bingo beneficente, que será no dia 28, às 19 horas. Vamos correr, gente, comprar a sua cartela, está no valor de R$5. São ótimos prêmios que tem aí, são 10 prêmios, 9 prêmios, fora rodada, né? Fora de rodada de R$200, R$100 que nós vamos ter. Nós vamos estar com muitas comidas aí vendendo para a gente agariar fundos para a nossa construção da nossa quadra poliesportiva. Olha só aí, nós estamos na construção de uma grande quadra poliesportiva, é onde nós vamos fazer as nossas brincadeiras, nossas ações sociais. Então, a gente precisa da sua ajuda. Quem puder fazer a sua doação, o Pix do IJOMA é 11.938, 1000 ao contrário, dígito 06. Faça a sua doação de coração ao IJOMA Precisa. Nós estamos aqui para acolher você, mulher, de segunda a sexta, das 8 às 13. Só passando aqui informação para quem quer adquirir a nossa camisa Outubro Rosa. Nós já estamos vendendo aqui no bazar ao lado, venha conhecer o nosso bazar, que também nós estamos aí, é desse bazar que nos ajuda muito a manter essa instituição. Então, as empresas aí que estão nos acompanhando, vamos comprar, vamos estar tudo de rosa nessa grande mão dadas que a gente está, né? Nossa camisa está num valor de R$35 e você vai estar ajudando a nossa instituição. Quer falar alguma coisa, Maria? Fica à vontade, meu amor. Lene, a gente gostaria de fazer o convite, né, a todas as mulheres para a realização dos exames de rastreio. De segunda a sexta-feira, o Hospital de Amor ele começa a atender a partir de 7 da manhã até 5 horas da tarde. Então, você que mora em qualquer local do município, do estado do Amapá, que queira fazer o seu exame, leve sua carteira de identidade, comprovante de endereço e cartão SUS. Das 7 até as 5 da tarde, vamos lhe atender de segunda a sexta-feira para PCCU e mamografia. E também agendamentos, caso vocês tenham um exame com alteração, a gente coloca na agenda. E aí eu faço um convite com a programação que a gente está tendo, que dia 10,
A gente tem uma programação com palestra, corte de cabelo, design de sobrancelhas. No dia 19, a gente vai ter uma palestra com o nosso mastologista, alguns sorteios de alguns brindes. E também a música ao vivo. E a gente vai encerrar a nossa programação no dia 28, com o grupo de Mar Abaixo. Também a parte do auxílio lá do grupo da prefeitura, que é o nosso parceiro, tem nos ajudado também nas ações, com design, massoterapia, certo? Então vocês podem ir todos os dias de programação para participar e podem ir de segunda a sexta para a realização dos exames. Eu fico muito feliz hoje de ter encontrado a Thalita, é uma grande profissional, tenho encontrado ela ultimamente nos eventos, a gente percebe que é necessário essas informações. Chegou a informação aqui da Lênia também. Então, é muito importante essa parceria, essa junção de profissionais para fortalecer e engajar o movimento para chegar até você. Então, agradecendo aqui a participação da profissional da doutora Thalita, né, psicóloga, a participação da enfermeira Maria Dantas, muito obrigada. E só para ressaltar aí, olha, a nossa grande ação social será no dia 14 e 15. Nós teremos 2 dias muito especial aqui, após a nossa corrida. Dia 14, nós estamos com parceria com o Senac, nós vamos ter uma grande oficina. Mulher, você que quer aprender a fazer customização de sobrancelha, panos de prato, são vários cursos, mini cursos que nós estamos oferecendo aqui em parceria com o Senac, dia 14. Você é convidada para estar conosco. E dia 15, que vai dar num sábado, nós temos a nossa grande ação social. Nós vamos ter vários atendimentos médicos, entre corte de cabelo, sobrancelha, limpeza de pele, massoterapia. Então, nós vamos ter uma vasta programação voltada para você. E fica aqui o convite para você estar visitando o nosso instituto e vem procurar ajuda, vem procurar seu tratamento. Dia 26 e 27 também. O Hospital de Amor estará com a sua carreta aqui. Mulher, dia 26, anote na sua agenda aí, dia 26 e 27, nós estaremos aqui com a carreta do Hospital de Amor para fazer a sua mamografia. Vai ser 2 dias de muito intenso trabalho, mas a gente quer essa mulherada todinha aqui na frente do Ijoma. Eu aguardo você, mulher.